Seja muito bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila. A cozinha que a gente prepara, a mensagem que a gente prega aos domingos. Meu nome é Marcos Botelho e eu vou conduzir essa turma numa nova série. Você já deve estar acompanhando. Deles para nós, o espírito, não os... É só um, É só um, graças a Deus. O espírito da carta, que é tanto o espírito de Deus, mas também o significado único ali, aquele sentido do apóstolo ou do autor ter escrito uma carta ou geral ou específica para uma igreja. E eu quero começar com uma pergunta aqui pra gente ir apresentando com o Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, mano. Tudo Paulo, jóia. Tudo bem, gente. Se você tiver que falar qual é o seu dom, o que você realmente fala assim, isso aqui é o meu dom. E não vem querer, mesmo que todo mundo falar que não é, você falar é o seu dom. Qual que é o seu dom? Vamos lá, mano. Meu dom, eu não sei exatamente qual é, mas assim, o que eu diria tá ligado com a coisa da música, da arte, da poesia, alguma sensibilidade em relação a isso. E o Vitor, ele de vez em quando ele me ajuda a lembrar disso. Ele fala, Paulo, esse caminho aí, você tem algo de especial. Ele te elogia às vezes nas redes sociais? Só nas redes sociais. Só para os outros verem. Só pelas costas. Só pelas costas. Pet, tudo bem, Pet? Tudo bom? E aí, mano? Beleza? Você tem um dom? Cara, sabe que eu me lembro quando eu era jovenzinho, tava na casa do Gustavo, uma reunião de discipulado lá que ele tava puxando, e ele fez essa pergunta, eu não sabia responder. E aí, o que ele fez? Muito humilde, né, Pet? Meu dom é humildade. E aí, ele começou a perguntar para as outras pessoas responderem qual era o meu dom. E aí, as pessoas foram falando. Gostei. Muitos dons. Gostei. Antes de você falar o seu, que dom que você acha, Ju, que o Paulo tem? Que Pet Paulo? O Paulo. Tô voltando pro Paulo. Não constranger o Paulo. Eu acho que o dom é o dom. Eu ia colocar o nome da escrita, porque eu acho que flerta com essa questão da arte e da poesia, né? Porque eu acho que... Da palavra. Da palavra mesmo. Porque quando ele prega, sempre traz essa sensação de poesia, de uma escrita, de uma palavra muito bem construída. Poxa, gente, se me permite, eu quero falar. Eu acho que o seu dom... Fiquei com medo. O seu dom não é com música. Não tem nada a ver com música. Apesar que você faz muito bem. Tem nada a ver com música. Não tem. Não acho que é... Eu acho que a música é uma expressão. Eu acho que o dom do Paulo é antes da arte. É o da sensibilidade. Eu acho que ele... Eu achava isso, sabia? Que o dom dele era sensibilidade. Daí... Até que eu te tratei mal. Não. Aí eu vi ele jogando bola no day camp. Caraca. Aí eu tive certeza, futebol não é. Não, mas não é, quando a gente fala sensibilidade, não é sensibilidade no trato. Porque apesar que você também é educado, tudo, mas é uma sensibilidade de perceber coisas que não tão óbvias. Eu acho que é isso. E, Fontana, qual que é o dom do Pet antes dele falar o dele? Que ele... É humildade. É humildade? Nossa, como o Fontana é previsível. Paulo, qual que é o dom do Pet? Eu acho que o Pet tem o dom relacionado com essa área dos relacionamentos, das conexões. Não é à toa que na comunidade da Vila ele faz o que faz. Com os PGs e tudo mais. Então, eu acho que tem a ver com isso. Não sei se foi isso que o pessoal lá, né, da história falou, mas eu vejo assim, você é um cara que conecta pessoas e que está muito ligado nisso. Tem a ver ou não? Eu acho que sim, e eu acho que eu recebi isso um pouco da minha família. Quando você conhece, alguns de vocês conhecem, né? Meus tios, minha avó e tal. Eles são muito mais do que eu, então eu nunca vi esse dom em mim. Porque era uma coisa meio inerente ali da família. E agora que eu tô num outro contexto de servir em uma outra comunidade... Que ninguém ninguém tem esse dom aqui na comunidade da Vila, né, mano? Mas ressalta mais isso, né? Um dom numa igreja tão insensível, né? Você é um cara equipe especial. Ministerial, todo mundo introvertido. Que legal, bom. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Marcos? Pet, o que você acha que é o dom da Ju? E outros, podem... Cara, eu acho que a Ju tem muito a ver com a palavra também, né? Mas eu acho que ela sabe se comunicar com qualquer pessoa.
Então, diferente da gente, às vezes a gente vai segmentando. Então, a Ju fala muito bem com as crianças, mas ela fala muito bem com as mães, com os pais, com pessoas mais velhas. Eu acho isso muito bonito. Que legal. Obrigada, E amigo. você, Ju? Qual que você diria você? Que você... Eu acho que quando me fiz... Posso quando... falar antes? Fala. Qual que eu acho que Pode? é? Super acolhedora. Eu acho a Ju muito acolhedora no jeito de ser dela. Até me emocionei aqui, não, brincadeira. É que eu engasguei. Mas... Gente, é muito validado. Não, mas é isso, assim. Eu lembro quando a Ju chegou na vila. A gente ainda não se conhecia tão bem, mas ela me tratava como se nós já nos conhecêssemos e fôssemos amigos. E aquilo era real, né? Enfim, desde o começo, assim. Então, eu sempre me senti, meus filhos, a Lu, super bem acolhidos pela Ju. Eu acho que isso é um dom seu. Obrigada, amigo. Eu acho que a questão, quando me perguntaram e quando eu ficava pensando nisso, e acho que ainda hoje mais, eu falaria do cuidado. Porque eu acho que isso tem a ver não só com a minha profissão, Sim. não só, assim, como uma líder ministerial de criança, mas como fisioterapeuta. Mas eu acho que isso é uma questão minha que foi me falado há algum tempo já. E eu acho que faz sentido, assim, um dom de cuidado em várias frentes, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu gosto de cultivar mesmo. É uma coisa boa. Legal. E o Dom do Fontana, gente? Sabe Vamos que... falar como se ele não estivesse aqui? Tá. Tá. Ó, eu ia falar A Ju vai sensibilidade ter do misericórdia. Fontana. Porque... O Fontana Juro. é sensível? Calma, explica melhor. Por trás dessa casca. A ideia não era essa, Marcos. Tá certo, não era a gente desculpa. ficar questionando. Tá bom, é verdade. Mas é que daí foi mais forte que eu. Não, mas... Quando eu fiz essa dinâmica, eu só tava olhando eu não pra fa- cá, gente. Vocês têm que ter Na verdade, nem Eu não ia ser falei a feita essa qualidade, dinâmica, né? não. Você Eu não falei a a partir da qualidade fala do o Pet. espírito das cartas. Eu não falei a qualidade da Ju, mas eu queria falar antes disso. Não. Você tá com medo do que ela vai falar. Não, eu acho que ela tem o dom de ler pessoas muito bem, cara. Mas eu acho o Vitor muito sensível, assim. O Vitor tem acompanhado muito eu e meu marido pessoalmente, assim. Então, eu acho que ele identifica nas pessoas. Eu vejo isso muito no culto da noite. Ele tem uma sensibilidade com as pessoas que eu percebo que talvez não seja tão natural. Assim, do tipo, nossa, eu vou atrás das pessoas muito naturalmente. Mas ele faz de uma forma é muito genuína, assim. Então, eu acredito que ele tem uma sensibilidade tanto quanto ele quando vai falar num a um, quando vai tratar com a gente, quanto na exposição da palavra. Acho que ele tá sempre muito envolvido e tá sensível ao que ele tá falando, assim. Posso Você falar também, também? inclusive, de maneiras diferentes, mas eu acho isso me marca muito no Vitor. Eu acho que o Vitor tem um lance de poder enxergar coisas nas pessoas que as outras pessoas não veem. Ele Sim. acredita muito nas pessoas. E assim, E pelo aí sempre fato... ele dá uma palestrinha sobre isso. Talvez. Deixa eu te explicar o que Pelo fato dele... A gente sabe disso. E assim, pelo fato dele ser uma pessoa que tá em exposição, nas mídias e tal... mas as coisas mais bonitas que eu vi do Vitor foi nesse contexto. De ele meio que se colocar assim e falar assim, não... Mesmo que o contexto seja adverso, eu acredito nessa pessoa, vou me envolver em direção a essa pessoa. E você, Fontana, o que diria sobre você? De dom? De dom. Acho que eu tenho o dom de te irritar, cara. Ai, Eu amo cara, esse dom mano. você tem muito. Eu acho que Esse nasceu com ele. Eu amo esse dom. Nasceu com ele. Agora, sério. Sério. Que você fala, esse eu tenho, outros eu questiono. Deixa eu falar um antes, que é Ó, óbvio. já tá todo mundo. Ninguém respeita mais ordem nisso aqui. O dom do ensino É verdade. é muito claro. Porque no esse é um Vitor. clássico. Mas ele tem também o dom de assim, sabe, de ser brother. Como é que chama esse dom? Não sei. Amizade. Vocês estão inventando dom, você sabe, né? Acho que não tá na lista aqui de primeira coisa. Não, mas eu É não tô igual tipos de preocupado. inteligência. A gente vai inventando até... Até incluir todo mundo. Mas é isso. Do assim, brother? O Vitor é um cara. Explique um pouco mais sobre o dom de ser Eu acho brother. que tem a ver também com ser acolhedor de uma maneira diferente da Ju, mas eu me sinto super acolhido. Inclusive, eu fiquei pensando quando você falou que ele vê nas pessoas o que ninguém vê. Então, quando ele me elogia, ele tá. Ninguém sabe que eu sou aquilo. Não, e Só discorda. ele que sabe. Eu diria que ele Não, vê eu acho que coisas o que todo Vitor é mundo discorda. leal. Isso é uma coisa.
O Paulo é um excelente compositor, tipo assim, né? Qual que você é, Fontana? Cara, eu acho que eu consigo entender o caminho de aprendizado das pessoas. É essa É a parada. Então, eu consigo entender qual é a ordem dos tijolos que eu tenho que colocar para a casa ficar construída na cabeça da pessoa. E isso é uma coisa que eu vejo entre pares, pessoas que estudaram muito algum determinado assunto, eu vejo que algumas dessas pessoas que têm dificuldade. Ele sabe aquele assunto, mas ele não lembra mais do caminho que ele fez para chegar até saber tudo aquilo. E se ele lembra, ele não é capaz de traçar rotas alternativas, porque nem todo mundo aprende as mesmas coisas dos mesmos jeitos. Então, o lance de, professor, explicar, etc., eu acho que é muito isso. Eu tenho uma habilidade que é um pouco inata, mas é um pouco desenvolvida por dar aula há muitos anos e ter começado muito cedo. E tudo que você começa muito cedo, você adquire mais habilidade. Eu acho que eu tenho essa capacidade de enxergar caminhos de fazer as pessoas entenderem algo que elas ainda não conhecem. Eu acho que é por aí que a coisa funciona. Também acho. E você tem um outro também que tem a ver com a quantidade de coisa que cabe dentro do seu... Do HD? HD. Que é uma coisa. Isso já A é uma memória Marcos, pra tem coisa que falar do inútil. Marcos Isso é um agora. dom, mas é uma habilidade. Tem que falar do Marcos agora, né? Não falou Agora disso. do Marcos, eu sei claramente do Marcos. Que é E mesmo? esse ninguém pode dizer que não é. Não, mas é sério. Não vai ser engraçado, não. O Marcos, ele tem a questão, ele tem o dom de catalisar, de juntar pessoas em torno de alguma ideia É verdade. louca que ele teve. E aí, quando você vê, tem um monte de gente ao redor dele. Acho que muitas vezes tem a ver com as relações dele, né? Amigos e tal. A Vila, de certa forma, é um retrato disso. Juntar pessoas em torno de alguma ideia e falar, vamos fazer e vamos pra frente. Pra mim, esse é o dom do Marcos. Eu diria que é isso e mais um dom incrível que ele escolhe a equipe muito bem. Só gente... Só gênio. Eu Tirando acho que- Fontana, só tem gênio. Eu acho que uma coisa que eu escuto... E é engraçado, né? Porque acho que o Marcos é a pessoa que eu conheço de vista, assim, há muito mais tempo. E uma coisa que eu sempre ouvia e hoje caminhando com ele, eu posso dizer que é verdade, mas eu acho que isso é o que as pessoas mais falam. Que é um cara visionário. Então, quando eu falo assim, Isso, quem é o Marcos? O Marcos é um cara visionário. compensar a visão que eu não tenho. Pô, nem ia falar disso. O Zé Machado fala que o líder bom é aquele em quem as pessoas ao lado dele crescem liderando, né? Sim. E é uma qualidade que eu vejo no pai do Marcos, é uma qualidade que eu vejo no Marcos também. É verdade. Além de ser um ótimo tradutor, ele consegue trazer para ideias do nosso dia a dia, a Bíblia e tal, mas tudo, assim, né? Trazer e apresentar uma mensagem de maneira clara. São duas qualidades. Obrigado, gente. Muito bom. E eu queria só terminar, porque esse é o visionário, todo mundo acha, eu concordo, mas tem uma coisa que pode ser meio contraintuitiva de algumas pessoas verem, mas caminhando a gente sabe que é verdade, que você, Marcos, tem um coração muito quebrantado. E às vezes... Choro pra bobeira. Qualquer coisa, né? Não, mas acho que não é só isso, não. É de uma maneira diferente da do Vitor, mas quem tá te ouvindo sempre, tá participando da comunidade da Vila, ou quem te escuta, vê isso. Você não tá falando só porque... sei lá, só por um objetivo de fora, mas aquilo te toca, e quando te toca, o negócio vai ser exposto da melhor forma possível, porque você tem um coração muito quebrantado a muitas coisas, na verdade, né? Mas isso é muito bom. Gente, Só que ficou que muito introdução. fofo. Ficou muito fofo agora, É. Vitor. Fala alguma Dá coisa quebra, ruim do dá uma Marcos agora quebrada pra aí. gente Coisa terminar. ruim do Marcos. Aí é mais favor. fácil, né? Olha só. Não tá conseguindo pensar. O que deveria ser essa introdução é coisas no outro que são dons, mas nos irrita. Para Pô, a gente nem foi. ser uma introdução à carta aos Coríntios, que para ser melhor é assim, o que o outro tem de bom que te irrita? E a gente poderia ter feito uma boa introdução também. Daria também. O Espírito conduziu pra gente trazer, porque é raro, gente, você que tá em casa, em momentos como esse, eu tô com dó de quem não está, que apanha todos os dias da gente que não tá aqui e não vai ouvir tão cedo coisas que a gente ouviu. Mas vamos ver, vamos ler a carta aos Coríntios, o trecho que
que a gente escolheu, na verdade foi o Fontana, mas assim, que a gente pensou que tá lá em Coríntios 12, é o capítulo todo, Fontana? Agora que eu tô vendo aqui que a perícope tá... Ou é um pedaço menor? Agora que eu não tô... Eu tinha sugerido o capítulo todo, mas se quiser cortar a perícope, pode também. Então eu vou deixar você selecionar para ler. Você quer que a gente fale um pouco do contexto? Vamos falar um pouco do contexto antes de ler? Tá, pra pode gente falar. entender? Pode falar? Vamos falar um pouquinho as cartas. Essas duas cartas são as maiores cartas de Paulo, né? A gente tem ali Se quiser dividir do 12 ao 31, tá? 12 ao 31? É. É do 1 ao 31? Ou não? Inicialmente seria do 1 ao 31, mas pode ser do 12 ao 31. Tá, então lê para nós do 12 ao 31 e a gente entra um pouco mais no texto. Você quer ler ou a Ju lê? Vamos lá, Julia, você manda bem na leitura. Eu tô com a Almeida aqui. A partir do 12, então? Do 12 ao 31. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Legal. Falando um pouquinho um pouco antes da gente entrar nesse texto, vamos falar um pouco das características e o contexto histórico dessa carta, né? Essa carta, a carta aos Coríntios, ela é uma carta que eu diria um pouco mais situacional do que outras cartas. A gente vai ver assim, quando a gente vai ler Paulo, quem já tem o costume de ler Paulo, vai ver Paulo muitas vezes, quando ele trabalha mais teologicamente em temas, ou de forma doutrinária, fica mais fácil você entender o tema principal e pegar. Geralmente, a questão situacional das outras cartas é uma ou talvez duas situações para serem resolvidas, ou uma principal e algumas adjacentes. E aí dá um Aqui gatilho, tem um monte de situações. e aí ele vai para essa situação, só que aí ele vai para a doutrina, para a teologia, aí ele vai lá e daqui a pouco ele volta para aquele assunto. Como a gente já viu em 1 Tessalonicenses com a morte. Ele usa a teologia para resolver aquele problema. Como a gente viu os marcadores de Gálatas. Então, assim, então a gente vai vendo, assim, uma coisa. Em Coríntios, parece que é uma metralhadora
Parece que é um provérbio. Você tá uma metralhadora de resolver. E situações que você fala assim, mano, dormiu alguém com a mãe? Com a madrasta? Não sei o quê. Você vai e tal. Caramba, já pulou pra outro, já manda não cortar cabelo, já manda não sei o quê. Você fica assim, facilmente você se perde nessa carta. E parece ter um contexto também de Paulo já estar em constante comunicação com aquela igreja. Porque tem um momento que ele fala, tal pessoa me disse isso, tal, tô respondendo vocês com relação a isso aqui e tal. Então, tanto que as teorias foram assim, quantas cartas foram mandadas, que a gente só tem 2, mas quantas cartas? Aí você tem... Certamente tem uma entre a as primeira 2, e a segunda. Mas tem também que tinha uma antes... então seria essa a segunda, depois a outra que a gente tem que seria a quarta. Então você tem as teorias, certamente teve uma do meio, porque ele fala, né? Claramente que tinha, e você só lê a primeira que você fala, então ele não tá falando dessa. Só que você tem isso. Então isso dificulta um pouco no olhar, você falar qual que é o espírito dessa carta, né? Mas quando você percebe que Paulo tá fazendo... E é um estilo judaico também. Paulo está usando um outro estilo judaico, que é esse estilo, vou resolver isso aqui, vou resolver, depois eu pego tudo e eu vou trabalhar o problema que está gerando isso aqui de tal forma, né? Porque uma das características muito claras da literatura judaica é separar o final para uma parte prática, para uma parte pastoral prática, né? Então você vai ver Romanos 12, é a virada de chave, agora vamos... Tal. E aqui você está vendo a virada da chave. Agora vamos falar então na aterrizar. Você quer uma coisa prática? Qual é o dom que você tem que ter? E ele vai entrar em 1 Coríntios 13, que vai falar do amor. E ali aterrizando, e aí vai meio que resolvendo. Mas a gente está no ápice antes dele aterrizar, dessa virada. Então a gente está no clímax de todo o problema, com uma ilustração maravilhosa, né, gente? E raramente o Paulo gasta tanto tempo... Os teólogos, eles são meio severos com Paulo, às vezes. Eu lembro que eu lia, nem lembro quem foi, eu acho que é Hilderbos, que é um dos autoridades de Paulo. Hermann Hilderbos é uma delas. Eu acho que foi. Que ele falava, mas não quero ser injusto com ele, mas falava assim, que o mesmo tanto que Jesus tinha habilidade para fazer ilustrações, é o que Paulo não tem. E aí eles vão trazendo essa... Sempre que Paulo vai trazer uma ilustração, eu estou falando o que eles falam, não é o que eu falo. Paulo traz tanto mais dificuldade em outras... Você estava usando uma situação tão complicada, que tem tantas outras... Que aí atrapalhou, era melhor não ter feito, né? E Jesus sempre contava uma parábola, já resolvia, assim, meio que calava, né? Os que estavam questionando, calava. Paulo, quando usa uma ilustração... Quem está questionando fala, mas que isso é absurdo, tu vai. Não era o dom do Paulo. Esse. Não era o dom do Paulo. Eu não sei se não era o dom do Paulo. Tem gente que fala, não, vocês que estão querendo pensar da mesma forma da linha que Jesus. Mas, nesse caso, é uma das ilustrações mais bem feitas que Paulo está fazendo. E por que ele está fazendo? Porque, claramente, essa é uma igreja que tem muitos dons. Todos reconhecem os dons. Não falta dons. Não falta recurso. É uma igreja que tem dons. É uma igreja que não falta recurso. E é uma igreja que tem dons espirituais, vamos dizer assim. Porque você tem o dom, vamos dizer assim, que o dom de serviço, o dom de acolher, da generosidade, não é um dom claramente místico. Mas falar em línguas sabe assim, ter revelação Então era nisso aí você fala assim, e se você for por esse critério, você fala, pô, essa igreja é incrível, cara. Essa igreja tem tudo. E aí, Paulo tá falando, cara, não adianta vocês terem isso tudo e serem tão desunidos. O tempo todo vocês estão discutindo quem é o mais importante, quem tem... O que vale mais? Qual é a hierarquia dos dons? Então é quase como... Você lembra uma piada que os caras faziam assim... Era numa igreja pentecostal, essas piadinhas que a gente ouve, né? Nem sei se pode mais ficar contando essas piadas, mas era assim, alguém tava tendo assim um culto e tinha 2 famílias nessa igreja que eram brigadas, né? E aí umas queriam dar recado na outra. Daí levantou uma pessoa da família e falou assim, eis que vos digo que aqui é o Filho de Deus, Jesus, e eu vou dar uma revelação para
para vocês, e apontou para outra família, ia começar a revelar, e aí eles olham assim, a família que quer receber a revelação, olha, eu vou dar. Aí o pai levanta da outra família que quer receber a revelação e fala assim: agora quem fala é o pai, fique quieto, filho, que eu vou trazer uma revelação. Então, assim, essa piada, ela revela um pouco Coríntios, que era assim, depende de quem tá. Qual que é o seu dom que para você poder mandar um calar a boca e falar, vai ficar o meu, assim, de quem que tá falando. Mais alguma coisa sobre esse contexto aí que vocês estão pensando aqui? Porque é um pouco por isso que Paulo vai bater tanto dizendo, olha, cara, a gente é o corpo. Claramente é uma igreja que tem grupinhos. E esses grupinhos, eles tendem a valorizar aquilo que cada grupinho faz de melhor. Então, quando você fala assim, no começo da carta, uns são de Paulo, outros de Apolo, outros dizem que nenhum dos dois. Tá falando, ó, é uma igreja dividida. Essa igreja dividida é uma igreja que tem muita coisa boa para mostrar aí. Ó a quantidade de dom que tem. Mas tem também um monte de coisa para resolver. E algumas imoralidades bem infantis até. Agora, uma das coisas que geralmente os pregadores passam batido e que está no contexto da carta, no capítulo anterior ao que a gente leu, no capítulo 11, é que os grupinhos se separam pelos dons, pelo status relacional. Eu sou de Paulo, você é de Apolo. Nossa, eu sou importante porque eu sou amigo do cara. E pela condição financeira. Então, não é... Se a gente lê 1 Coríntios 12, 13 e 14 isoladamente, talvez a gente seja tentado a achar que o problema da igreja seja de valorizar mais as línguas do que a profecia, ou mais a profecia do que as línguas, vice-versa. E certamente tem um componente disso daí. Agora, tudo indica que você tem um grupo de gente pobre da igreja que tá relegado ao escanteio. A margem de estudo, né, que está acontecendo. Exatamente. Então, o capítulo 11, ele traz pra gente essa percepção nas entrelinhas, quando na Eucaristia, na celebração da ceia, você percebe que tem gente que está se fartando de pão e gente que não tem o que comer. E vamos comer logo, porque daqui a pouco estão chegando os esfomeados, que não tem o que comer. E aí, de novo, a semelhança do que a gente comentou em Gálatas, você tem mesas divididas. E onde você tem mesas divididas, cara, precisa pregar o evangelho de novo. Então, e aqui, mesas divididas, especificamente, se em Gálatas a questão era étnica, aqui a questão é financeira. É uma das grandes questões, não é a única, mas uma das grandes questões. Status e finanças. Status e finanças. O que faz com que você olhe para todas essas imoralidades dos capítulos anteriores e todos os dons dos capítulos posteriores, então a gente está bem no capítulo 12, que ele é um capítulo de divisão mesmo, porque toda a bucha está do 12 para trás, do 11 para trás. E 12, 13, 14 para frente, a carta vai se suavizando, vai ficando boa, e você vai percebendo que, apesar de todo aquele problema, ou, para ser paulino aqui, apesar de toda aquela pasta menos nobre que sai da parte menos nobre do corpo e que atrai mosca, que está acontecendo na igreja, apesar de tudo aquilo, é uma igreja que tem tudo para florescer. É uma igreja boa. Agora, quando você olha para trás, depois de ter entendido essa questão financeira, chega no capítulo 11, você saca essa questão financeira e você olha para trás, aí você fala assim, cara, eu acho que eu já vivi isso. Para quem é mais experiente de igreja, você fala, acho que eu já vivi essa parada. Por que será que eles estão escondendo o pecado de alguns e expondo o pecado de outros? Será que não tem a ver
esse filho que possui a mulher do próprio pai, será que ele não faz parte da galerinha benquista e por isso a gente deixa quieto? Será? A carta não diz, mas gera essa sensação. Quando você vê no capítulo 6 o pessoal indo à justiça um contra o outro, é por causa de sociedade. Isso não é briga de pobre. Então, quando você chega no capítulo 11, você vê que tem esse problema, você olha para trás, você começa a falar, cara, na minha experiência de igreja, geralmente esses pecados que estão nos capítulos anteriores são os pecados que a gente varre para debaixo do tapete, porque a gente rica e poderosa dentro da igreja, a gente não quer mexer com essas coisas, tá? Dá essa sensação. E quando você começa a olhar as coisas boas que estão acontecendo na igreja, os dons, são dons que independem da condição financeira de alguém. Pô, profetizar. Rico pode profetizar, pobre pode profetizar. Curar. Rico pode curar, pobre pode curar. Falar em línguas. Quer você interprete como quiser essa questão das línguas aqui, como línguas estrangeiras ou como línguas estranhas e celestiais. É uma outra discussão. Pode ser rico, pode ser pobre. Agora, quando você olha de 11 para trás, te dá a nítida sensação. Tem um problema financeiro aqui. E os problemas que estão aparecendo aqui são os problemas que geralmente na vida da igreja a gente varre para debaixo do tapete porque é problema de gente poderosa. Então, não vou mexer com esse negócio, não. Então, isso eu acho que é uma coisa relevante que muitas vezes deixa de ser tratada. E aí a gente, sem querer fazer uma profecia autorrealizada ou entrar numa de tostines fresquinho porque é mais gostoso ou gostoso porque é mais fresquinho, mas será que a gente não quer interpretar a carta debaixo dessa luz? Porque se a gente interpreta a carta debaixo dessa luz hoje, a gente acaba ofendendo quem tem mais grana e é mais poderoso hoje também? Pode ser. É uma análise que vale a pena ser feita. Algumas dessas questões são claramente, como o problema lá do capítulo 6, né? Eles estão entrando na justiça um contra o outro porque um passou a perna no outro. São caras que têm sociedade. Então, quem tem sociedade de empresa não é exatamente pessoa que está passando fome. Né? Mesma coisa, não vos coloquei em julgo desigual com os incrédulos, blá, 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 mesma parada. Então, essa questão financeira, ela tem um fator importante aí. Até tava olhando onde fica Corinto no mapa, né? Fica numa posição muito estratégica ali pro Império Romano, porque fica entre os dois mares, o Mar Egeu e o Mar Jônico, e também entre o sul e o norte da ilha. Liga a península da Caia Istmo, com né? O Istmo. Então, existia, e foi refundada, né, nessa época a cidade, então talvez fosse um contexto ali de novos ricos, ali, né? Gente que estava sendo rica, assim, na primeira ou na segunda geração, assim, né? Então tem esse contexto da finança muito pungente aqui na carta, né? É verdade. Portuária, né? Uhum. Então você tem ali, pelo menos as cidades portuárias eram cidades geralmente financeiramente de muito comércio, né? Então você tem isso. Mas assim, é interessante que Paulo, para nós, depois que a gente tem esse capítulo, parece meio óbvio, né? Mas quando Paulo ele vai começar a falar das partes do corpo humano e que e ele vai usar só partes claras, né? Ele vai usar assim, coisas fáceis para a época, né? E ele vai falar da mão, do pé, do olho, do nariz, do ouvido, então da orelha, né? Então assim, e aí ele mostra claramente, não faz sentido. E eu acho isso muito legal, assim. Eu acho que isso é meio Tolkien, meio C.S. Lewis, né? Ele vai, imagina, quase como se ele não faz isso, mas assim, imagina se cada parte do seu corpo fosse falar e a gente estivesse reunido. E aí é legal, ele mostrando um corpo brigando entre si.
Falando, eu sou mais importante. Então tá, vai lá, sente o cheiro aí, vamos ver antes de você comer, vamos ver se você é importante, o nariz meio que entrar em greve. Então vai lá, ou o olho, ou a mão. E aí, cara, fica tão óbvio e vergonhoso qualquer tipo de preocupação, né? De preocupação não, é de briga dentro da igreja, porque eu sou melhor, é mais importante o meu dízimo, senão a igreja não vai, ou o meu dom aqui, se não tiver meu dom. Isso me lembra muito alguns ministérios que eu já ouvi. Quando a gente vai se reunir com alguns ministérios, e é interessante, né, cara? E é algo que tem que, várias vezes, nós líderes saber trabalhar, porque cada líder de ministério, porque ele tá tão dentro ali de cada ministério, que ele tá enxergando só isso. E aí ele geralmente pensa, o nosso ministério pode não ser o melhor, mas é um dos mais importantes da igreja. E aí você senta, e é muito legal quando a gente vai fazer, tanto na antiga igreja que eu estava, como agora. Você vai fazer no começo do ano todos os ministérios. Aí quando você vai ouvindo cada líder de ministério, você fala assim, cara, no mínimo você deveria pensar, todo mundo pensa que é uma... Você pode até pensar, mas na verdade é o meu, mas é engraçado como todo mundo tá pensando, não, meu ministério... São duas coisas que a gente ouve quando vai ouvir os ministérios. Primeiro, meu ministério é muito importante. Segundo, que não estão dando atenção e nem recursos financeiros para o ministério que eu tô fazendo parte. Eu tô usando essa ilustração, não tô dando recado para ninguém não, até porque não tá começo do ano, a gente não tá precisando disso. Mas assim, mostra um espírito que estava em Corinto, que não é o Espírito de Deus, que pode estar em qualquer igreja, de, cara, a gente é mais importante. E às vezes está até bem intencionado, nesse caso da ilustração que eu estou trazendo, dizendo, cara, é importante receber, é importante pregar, é importante o louvor, é importante o ministério infantil, é o ministério... Mas o mais grupo. importante é o pequeno grupo, você não sabe. O mais importante. E o ensino. Cara, me toca muito como isso... Tá vendo? Ele quis até usar o negócio pra valorizar o Ministério de Música. Me toca muito. É claro. Ministério de Música. Sobretudo na Vila, o Ministério, o grupo aí o de Fontana louvor. vai falar, aprendi o que você falou. Muito bom o seu ensino. Como isso é para os dias atuais, né? Como isso continua sendo algo tão relevante. O que me leva a pensar que a gente vai continuar lidando com isso até o fim. A minha sensação é exatamente essa. Impressionante, cara. Que é uma igreja boa. Essa é a parte que eu acho que às vezes escapa um pouco, porque você tá lá 10 capítulos vendo Paulo malhando os caras, e você fala, meu... Que igreja é essa, cara? Aí você fala, é a nossa, mano. É a minha. É a minha, entendeu? É uma igreja que, quando você olha, os caras estão profetizando. Quando você olha, tá tendo milagre. Uma igreja cheia de dons, né? É uma igreja E viva, colabora né? o que você Vibrante. tava falando, né? Paulo não tá dizendo assim, não acredito, nunca vi em outra igreja alguém ter um incesto, por exemplo, que era... Não, ele tá dizendo, o problema de vocês não é apenas ter alguém que tem... Vocês não estão tratando. Que é isso? O problema não é assim, encontrei agora um pecado absurdo, nunca vi em nenhuma igreja. Provavelmente tinha todo tipo de pecado em todas as igrejas. Só que ele tá falando por que vocês não estão... Acredito que vocês estão lidando como se não... Fechando o olho pelo que aconteceu. Deixando bem claro, mais uma vez, né? Paulo não é explícito, ele não afirma que o problema é dinheiro. Aí. Mas tá muito claro que a galera tá... sendo omisso no tratamento do problema. Isso. Algum motivo tem. Eu acho que tem 3 problemas que são claros, que pode ser os 3, que é o dinheiro, é o status e é o dom. E que um tá meio que relacionado com o outro, assim. É o dom que ganhou, começou achando que é melhor que o outro, que ganhou status, ou que tem um status que depois tem... É que a gente não tem muito isso na Vila, mas... Em outras igrejas que o Ministério de Louvor é muita gente e tudo mais, geralmente tem isso assim, chegou o músico tal, agora ele vai poder, se converteu, agora ele vai poder tocar. Ele já vem com o status de músico e pode. E aí tem gente que vem com status de pregador só porque é famoso. Isso, pregador. E aí tem igrejas também que dão mais oportunidade e a pessoa fala, ou assim, testemunho, vira uma... O caso famoso no ambiente evangélico, e é bom porque a coisa mudou, então virou um caso bom, então dá pra gente falar sem problema, é o caso do Rodolfo Abrantes, que fez as duas coisas.
colocaram ele para falar antes de ter passado e ele reconhece isso, e hoje, o que talvez seja menos bom é que ele teve que ir atrás e perceber o que estava acontecendo, né? Mas ele foi alçado à condição de ensino sem ter passado pelo devido preparo, e ele foi alçado à condição de ir lá tocar também porque ele era o músico famoso. E aí às vezes a gente pega o cara que não é músico, mas é famoso e coloca no púlpito, etc. E a gente então, pega... é claramente uma supervalorização de dinheiro, dons e status, ou tudo junto. Então é algo que tá aí. Paulo tá falando, ó, não faz sentido isso. E aí é bacana, né, cara? Se você pensar que cada irmão... E hoje a gente usa o corpo de Cristo muito por causa de Paulo e por causa dessa ilustração. Essa ilustração é uma... Nós somos o corpo de Cristo, né, cara? A gente fala tudo porque Paulo decidiu falar. Eu acho que eu vou caprichar num capítulo aqui, um texto um pouco maior para fazer. Vou dar mais claro que essa ilustração. Ele vai tratando. Vou desenhar para o pessoal entender. E aí é muito interessante como a igreja sendo cada dom, e esse dom agora é inútil. Eu acho que isso é interessante. Assim, agora, vamos teologizar um pouco, filosofar, depois daqui a 5 minutos a gente aterriza. Que é o seguinte, se isso sem querer levar muito a longe o que Paulo está dizendo, porque o Paulo está trazendo isso aqui para dizer que todos têm importância, tá? Todos têm. Mas também todos têm importância no momento certo, tá? Então, assim, no momento, talvez, de comer, algumas partes do corpo são mais importantes que as outras. Vamos dizer assim, que se é para comer, você não precisa muito da perna. A não ser que é para caçar antes de comer, mas assim. Mas aí E aí é interessante isso. Se nós pensarmos o nosso dom, terá vários momentos que ele é inútil. Ele é inútil e tudo bem. E o outro vai ser muito útil. E todo mundo vai estar olhando e vai estar elogiando. É agora que a gente precisa da sensibilidade do Paulo. Isso é legal. Tem hora que a gente não precisa tanto da sensibilidade. Paulo tá vendo... Não vou falar mal. Mas assim, e aí vai outras coisas. Então assim, é importante isso. Uma coisa teológica também que eu acho, e aí é interessante que a gente meio que brincou aqui, mas é verdade. Tem uma corrente teológica que diz o seguinte, que é uma coisa que assim, só pode considerar o que está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não é revelação. Não é. A maioria do pensamento não, o que a Bíblia não proíbe, a gente pode discutir e ver os princípios para ter. Por que eu estou dizendo isso? O pessoal vai discutir que dom é apenas o que foi citado por Paulo. Tem uma lista taxativa. Tem uma lista. Aí você vai pegando as listas, que Paulo tem umas 3 listas, e você põe... Lado a lado, e você fala, pronto, tem 16, tem 20, tem... Aí tem X. horas que ela se sobrepõe, mas tem coisa que só essa tem essa. Não, essa é essa, mas com plus. E aí o negócio vai ficando doido. E assim, tem gente que literalmente se mata por causa disso, gente. A gente tá brincando, mas é verdade. E a gente, eu posso falar por mim, pra mim é muito óbvio que Paulo tá falando ali os principais, tanto que ele fala, deixa eu falar os principais, mas... Paulo está trazendo... Dom é um presente. Primeiro que a palavra dom é presente. Então, ou seja, você ganhou uma dádiva, você tem... Então, às vezes as pessoas falam assim, deixa eu te explicar o que é a diferença entre talento e dom. Talento você nasceu, dom você recebeu quando você converteu. Isso também, para mim, já não faz mais sentido. A única coisa que dá para fazer algum sentido na direção dessa segunda frase que você colocou, né, do dom e do talento... Assim, primeiro lugar que no grego não se faz essa distinção. Então, vamos começar por aí. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, você não tem muito essa distinção. É dádiva em qualquer contexto, é carisma em qualquer contexto, né? Agora, especificamente, a lista de Efésios, Paulo, ele é... claro e específico sobre qual é o contexto no qual aqueles dons aparecem. São dons específicos para cuidar da igreja. Está escrito lá no texto. Paulo fala, esse aqui é dom para liderança, é dom para cuidar da igreja, é dom para edificar o corpo. Então, aquela lista ali,
embora não exaustiva, nenhuma delas é. Ali você até pode dizer, não, isso daqui são dons que Cristo concedeu, porque isso também está escrito no texto, lá em Efésios, para que os líderes possam cuidar do rebanho. Beleza, se quiser fazer essa distinção, então quando Deus constituiu seus líderes na igreja, passou a ter esses, tá, ok. Agora, Paulo aqui, ele está fazendo uma referência àquilo que a igreja está experimentando naquele momento. Ele sabe que aquelas coisas que ele está escrevendo são as coisas que a igreja de Corinto está experimentando naquele momento. E quando ele vai para Romanos e escreve no capítulo 12, faz a outra lista que a gente tem, né? Então, a gente tem essa lista aqui, 12, 13 e 14 de 1 aos Coríntios, a gente tem outra em Romanos 12, e a outra está lá em Efésios capítulo 4. Quando a gente olha para essa de Romanos, Paulo aparentemente faz a mesma coisa que ele fez em 1 aos Coríntios. Ele lida com aquelas coisas que são corriqueiras, com aqueles dons que são comuns à experiência da igreja local. E não deveria ser muito surpreendente isso. Não, e o que eu acredito, lendo, é que é uma coisa muito mais fluida. Não existe esse... isso aqui eu peguei agora, recebi do Espírito Santo para cuidar da igreja. Os seus talentos, eles foram te dados antes de você nascer para cuidar do próximo, da igreja, do corpo de Cristo. Para mim é tão claro isso. Então, não existe... Até esse recorte finalístico aí que o Fontana trouxe, né? Porque senão o Zezinho que nasceu na igreja e toca violão, ele é dom de Deus. Mas Gilberto Gil, que tá tocando no mundo, aí não é dom de Deus. Você faz um recorte assim que fica... Como assim, velho? Não faz sentido, né, na prática. E não é, assim... Bom, e tem isso também. Então, assim, para mim, não precisa... Os cortes não é isso. O corte é assim... Você está vivo é um dom de Deus. E o que você tem... Qualquer coisa que é bom vem de Deus. Então, use isso para servir a igreja. Use isso para servir o próximo. Não para dividir. Ou seja, e use para aperfeiçoar o próximo. Assim como um corpo aperfeiçoa outras partes do corpo. Então, quando a gente vai fazer exercício, malhar, comer, ele é para alimentar o todo, não é só uma parte. A boca não come para a boca tá melhor. A gente faz as coisas para que o corpo viva e viva melhor, viva mais saudável. E eu acho que uma ilustração é como uma pessoa que isso trabalha que eu ia falar. com reabilitação do corpo. Eu fiz uma especialização em reabilitação neurológica, né? E aí, quando você lida com pacientes neurológicos, só aí você geralmente percebe quantas funções e quantas partes do corpo você tem. Então, por exemplo, até ilustrar, até destrinchando o que você falou. Então, por exemplo, tem horas que você vai fazer uma função e você está usando uma parte do corpo. Quando a gente tem tudo saudável, a gente visualiza dessa forma. Mas quando você não teria outras partes saudáveis, você vê que, por exemplo, para comer, se você não tiver coluna, se você não tiver perna, você não come. Só que só quando você tem alguma parte que está falhando que você percebe isso. Então, por exemplo, um paciente de AVC. Está reabilitando um paciente de AVC e ele está querendo trabalhar na parte funcional para ele voltar a comer sozinho. Antes dele chegar numa terapeuta ocupacional, por exemplo, para treinar essa função que envolve zilhões de funções, músculos, ligações neurais, cerebrais, várias coisas. Mas quer pegar uma colher e levar à boca. Para fazer isso aqui, às vezes eu vou ter um trabalho, por exemplo, de uns 6 meses e 1 ano para trabalhar, por exemplo, fixar o olhar em mim e não cair pro lado. Caramba. Isso exige, gente, uma infinidade de músculos, de ligamentos, porque é isso, a gente manter o olhar no horizonte são 1000 funções. Você ficar sentado, só que quem tá dando atenção pro movimento é uma parte só que tá brilhando naquele momento. Mas tem várias outras partes, e eu acho isso muito bonito quando ele fala no 22. Algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. Então, às vezes, a gente tem uma visão de que algumas partes do corpo, quando ele fala da utilidade, eu acho que conhecendo as funções do corpo, talvez uma outra palavra que seria bom, seria de ação específico. Porque tem muitos músculos que estão te sustentando para que outros façam ações específicas. E outros que estão sendo inibidos, mas estão ativos. Eles só não estão fazendo algum movimento. Eles estão todos ativos ali, só que sustentando para que
outra parte do corpo faça uma função. E como igreja, às vezes a gente só vai perceber as partes mais fracas ou não vistas ali, a gente só vai perceber quando elas estiverem com falhas, né? Então, quando a gente tiver com alguma falha, aí você vai perceber que tinha uma parte ali do corpo que precisaria estar no lugar para que outra estivesse brilhando lá em cima, assim, sabe? Então, essa é a beleza do corpo, que é uma multiforme graça de Deus, assim. São muitas funções. E talvez você nunca chegue a saber quantas estão ativas. Talvez você nunca chegue a saber quantas estão trabalhando para que outra faça. Então, é isso. Para você ver um culto acontecendo na igreja, que você vai ver, sei lá, na nossa comunidade, 3 pessoas ali na cadeira, tá vendo o Paulo ali cantando. Talvez você veja ainda algumas pessoas da técnica, mas talvez você nem perceba. E talvez você não perceba que teve gente que chegou antes e arrumou cadeira. E talvez você não saiba que tem uma Ivone que vem aqui na semana e limpou aquele lugar. E aí talvez você não saiba que... Enfim, mil coisas. Lá atrás. Pois é. Então... Não sei quantas pessoas voluntárias lá atrás trabalhando. E eu acho que essa questão, talvez você nunca vá saber. A metáfora de Paulo é tão rica. É muito que feliz. Ele foi muito feliz. Ele fala, foi muito feliz. ele fala, não pode criticar Paulo. Ele fala, ele fala da Ele usa algumas meio zoadas em romance? Talvez. Né? Mas... ele fala da turminha, que é aquilo que está escondido é o que é mais precioso, que a gente toma mais cuidado, né, cara? Sim. Caraca, e é verdade, assim, você falar, você vai trabalhar sobre força, assim, força no sentido, força mesmo, resistência com o olho, assim, sério que você tá querendo medir nesse nível? Agora, com o braço, talvez sim, com a força ali de um bíceps, é força. E a questão, por exemplo, se um olho um dia estiver fazendo força, ele tá disfuncional. Ele não era pra ele estar fazendo força. E às vezes é um sinal de lesão, por exemplo. Mas isso é tão legal quando a gente percebe isso. Isso aí daria um outro podcast. Isso dá, porque assim, Caramba. eu como liderança, Poderia falar. eu fico às vezes... Eu demorei pra entender e às vezes eu me pego não entendendo. Por exemplo, eu vou chegar pra fulano e falo assim: você faz, para mim, eu não sei fazer e não dou conta. Vamos falar de aconselhamento. Marcos Botelho deveria ser um bom conselheiro, porque todo pastor bom deveria pregar, visitar, ser administrador da igreja e ser um conselheiro. Mas eu não sei porquê, eu não sou tão bom conselheiro. Eu dou conta, assim, sabe? Não passo vergonha. Às vezes passo. Mas, assim, não é o meu dom aconselhar. Mas, às vezes... Mas aí, eu falo assim... Fulano, você pode ir aconselhar. E eu, antes, pensava... Não vou delegar para alguém uma coisa que eu tenho tanta dificuldade, que, às vezes, aquilo me exige um esforço. Eu vou ficar fazendo a outra pessoa fazer... E a outra pessoa tá esperando... Só não me põe pra falar lá na frente. Uhum. Não me quebra isso, que isso aí me transtorna. A gente só não usa isso pra você, Paulo, mas assim, pra outros. E aí, mas a pessoa tá pedindo. Deixa eu fazer. Esse é o que Deus me preparou pra aconselhar. E se você me fizer, eu vou estar fazendo o que o meu corpo... Isso é difícil da igreja entender assim, né? Porque a gente... Cara, às vezes a gente vai delegar coisas que não deveria estar delegando, que é oficial, mas também, várias vezes, nós não deixamos a parte do corpo fazer o que ela deveria fazer. E sobrecarrega a outra. Exatamente. Normalmente, quando isso está acontecendo, paralelamente, alguém está sobrecarregado. E sabe uma questão que eu acho que talvez seja válida de trazer de ilustração também? É extremamente comum, então, vem alguém, por exemplo, pra mim, com dor. A pessoa chega com uma dor no ombro, nossa, meu ombro tá doendo muito, não sei o quê. É bem comum, se não a maioria das vezes, em que o problema não é o ombro. Eu tenho uma das minhas professoras, que eu faço parte da equipe de professores lá do Rio, e ela sempre fala, é uma frase ótima, ela fala: se você pisa no rabo do gato, ele grita com a boca, não adianta você fechar a boca do gato. E aí, então, assim, a questão, às vezes, a gente vai olhar, e o que vai gritar nem sempre é o que tá com problema, porque o corpo também, ele é tão... complexo, que se você ficar olhando, querendo resolver só o que tá ali gritando, você tem que lembrar que tem muitas outras coisas. E às vezes um lugar tá sofrendo porque outros estão. Então ele só não tá fazendo o que ele não deveria. Você tem que resolver outras coisas. Então é muito bonita essa ilustração de Paulo. Muito bonita. Agora, pra gente encerrar, aonde tá Cristo nisso aqui que Paulo tá falando?
como o Cristo sendo cabeça desse corpo realmente resolve esse problema. Assim, como é que a gente pode entender, mais do que uma boa ilustração, vamos supor assim, um professor de pedagogia falaria, Paulo, parabéns, nota 10. Mas aqui a nota 10 é o Espírito Santo, que é o espírito dessa carta, que está trazendo algo que a gente não dá conta. Eu vejo na questão da interdependência. O corpo, ele precisa... Um membro, ele não reúne todas as funções, não reúne todas as capacidades. Então, ele é dependente um do outro, né? E quando a gente lembra de Cristo, você pode pensar assim, talvez alguém que fosse independente foi o cara que escolheu se fazer... Jesus é o único que não se encaixa nessa Mas ilustração. Essa pessoa... exatamente. E essa pessoa se entrega, né? Então, e eu que sou membro... Tô me achando muita coisa aqui, achando que eu posso fazer mais do que as minhas funções e tal, e não olho em favor da igreja, assim, né? Então isso acho que traz pra gente uma noção, assim, de quem a gente é. A gente é uma partezinha, às vezes a menos importante ali da engrenagem toda, né? Do corpo todo. Então acho que traz essa ciência pra gente, assim. A cabeça, talvez, Fontana, a cabeça não é... Quando a gente fala que Cristo é a cabeça, não é a mesma coisa da cabeça que a gente pensa hoje, né? Cabeça, no texto grego, nesse sentido, pode ser tanto autoridade, que é o sentido que instintivamente, intuitivamente a gente atribui em português, mas mais frequentemente, quando você fala que algo é a cabeça de outra coisa... você está se referindo à origem, ao Sim. ponto de início, de onde veio a coisa. Você quer saber de onde é que veio essas coisas boas, que essa igreja boa, que você faz parte, de onde veio esse tanto de coisa boa que você experimenta nessa igreja boa que você faz parte? Veio de Cristo. E aí não faz nenhum sentido vocês estarem brigando por causa desse negócio. Porque para começo de conversa, nem seu esse teu dom não é. Então, o que mais me pega naquela conversa de diferença de dom e de talento, se você ganhou depois que você se converteu ou é quando nasceu, é Deus que deu os dois, cara. Nenhum deles é seu. Sim. Não, e não é só presente, é empréstimo. Quase como assim? É concessão. Acho que concessão, eu acho que a melhor palavra é concessão. Não, e sem o espírito fluindo entre as partes do corpo, é uma pessoa morta. Pode ver a diferença. Não, inclusive dentro dessa ilustração do corpo, o que Paulo vai dizer é que o corpo bebeu do espírito. Isso é um negócio... lindo. Isso é uma alusão muito hebraica à ideia de Nefesh Hayah, né? A ideia do ser vivente, que é garganta e que se torna ser vivente mesmo quando Ruach, quando já está começando outro dom aí, o Paulo. De línguas. Já estou vendo aqui, já de línguas aqui, ó. Quando o espírito Sopra, né? Sopra por dentro da garganta, né? Essa é a ideia. Agora, a questão da concessão, lembrar que onde está Cristo nessa história? Cara, Cristo faz com que qualquer coisa que possamos fazer tenha o potencial de ser o próprio Deus agindo. Essa é mais ou menos a ideia. Sim. De maneira mais simples. Aqui eu tenho a chave de casa. Isso aqui é a chave de casa. Quem que deu? Ela é minha? Seu pai me ensinou esse negócio. Jovens da Verdade, esse lugar bonito aqui, é meu? É meu. Mas não é meu. Mas é meu. Deus deu para mim. Mas não é meu. Na prática, como é que isso funciona? Cara, na prática, às vezes você vai no Jovens da Verdade num sábado, que não alugou para ninguém, que o Jaziel podia estar lá sozinho aproveitando do acampamento, e você vê lá um monte de muçulmano almoçando porque os caras estavam no aeroporto
sem poder voltar para casa, sem lugar para tomar banho. Não, mas o Jovens da Verdade, que é mais ou menos perto de Guarulhos, nem tanto, mas é um pouquinho, tá aqui aberto para vocês. Vem para cá. Que aqui vocês vão poder tomar banho, que vocês vão poder comer. Porque Saúde do corpo, isso aí, o nome disso. Porque o JV é do Jaziel, mas não é do Jaziel. Mas só abriu para os muçulmanos porque é do Jaziel. Mas quando o Jaziel abre, não é o Jaziel que está abrindo. Porque o cabeça é Cristo. A origem dessa coisa toda está no próprio Deus. É Deus agindo. A chave de casa, quando recebe alguém lá, a casa é minha, mas ela não é minha. E eu estou recebendo, mas quem está recebendo não sou eu. E essa é a consciência que Paulo está chamando a igreja para perceber, e que ele faz em outros momentos de maneira mais explícita na mesma carta, que é o seguinte: vocês não se deram conta da riqueza que é poder se entregar nas mãos de Deus. Vocês não se deram conta da nobreza do chamado para o qual vocês foram chamados. Vocês não se dão conta de que vocês vão ter que julgar os anjos. Que é algo que ele diz aqui, em 1 Coríntios. Presta atenção, cara. Vocês têm o privilégio de ser os braços de Deus agindo. Isso é um negócio... Enquanto vocês quiserem ser o cabeça, vocês não são nem braço e nem a cabeça. Então deixa o Cristo ser a nossa origem, a nossa força e o nosso líder, o nosso a fonte, e seja o que você foi feito para ser. Se perceba útil. Aí você vai pisar em lugares que o próprio Cristo não pisou, em nome dele. Você vai olhar, vai falar e você vai tocar pessoas e ajudar pessoas que o próprio Cristo está falando, parabéns, você tá, não é você, mas é. E é assim que a gente deve ser igreja. E é assim que a gente espera que você possa realmente também ser aí, entendendo que você tem que assumir o que você tem. Qual é o seu dom? Mas também ouve os outros e ouve o Cristo. Fala, nossa, seu dom é esse aí. Porque também a gente vê Cristo em você quando você faz isso. Então, espero que você possa. Não deixe de curtir o nosso podcast, não deixe de compartilhar com os amigos. Se você tem alguma pergunta sobre o texto que a gente leu, na descrição desse podcast no YouTube tem um link com um Google Forms onde você pode escrever e a gente vai ter um último episódio onde a gente vai responder as principais perguntas, tá bom? Deus abençoe, a gente se vê segunda que vem. Tchau!